Eu queria falar do Lula que você está falando. O Lula foi inocentado. Não, deputado. Não, pera aí, calma. Ele tem que deixar eu falar. Tá, então deixa ele falar, depois você responde. Você precisa responder. Então, eu tô dizendo o seguinte: o Lula, a gente estava discutindo isso aqui no começo, antes de você chegar. O Lula teve os seus processos anulados, porque um juiz inescrupuloso, chamado Moro, certo? 9 juízes, deputado, que vai agora. Viu? 9 juízes federais, deputado. É a verdade, agora, peraí. Ele não deixa falar. Deputado. Ele não deixa falar. Ele quer ganhar no grito. Ele quer ganhar no grito. Peraí. Vocês tentam colocar a narrativa que foi um juiz, foram 9 juízes. Tá entendendo? Não, pois é, mas e depois o Supremo Tribunal Federal? Não existe pra você? Não existe pra você? O Supremo... Olha, o Supremo Tribunal Federal, eu vou ter que voltar para os grupos acadêmicos. Eu vou parar, porque acho que a doutora Raquel e ele não querem ouvir. Não, deputado, pode falar assim. É o seguinte, mas o Supremo Tribunal Federal está aplicando umas leis que eu não aprendi nos bancos acadêmicos. Peraí. A interpretação jurídica do STF está bem diferente. Eu sei, mas você não pode falar isso. É instituição. Você instituição. Continua, depois eu vou dar palavra. Mas não dá, desse jeito não dá. Então eu peço que a delegada... O deputado fale. Eu acho melhor eu parar. Não, deputado, não. É melhor. Conclua. É o seguinte, olha, tô falando o seguinte. O Lula teve os seus processos anulados. Bom, a doutora Raquel estava falando aqui, não, isso anulado não significa inocente. Eu acho que significa, porque enquanto a pessoa não for condenada, ela é inocente, certo? Quando não for condenada. Outra coisa é que esses processos poderão ser reavivados por um Ministério Público. Se o Ministério Público quiser fazer denúncia de novo, faz de novo, começa de novo e tira esse Moro da jogada, certo? O Moro, aliás, eu só desejo para ele que ele sofra agora na mão do Tacla Duran aquilo que ele fez de arbitrariedade. Vocês sabem a história do Tacla Duran, né? O Tacla Duran vai arrebentar o Moro. O Tacla Duran fez uma denúncia contra o Moro. É um advogado que trabalhou na Petrobras, certo? Esse advogado, segunda-feira passada, ele deu um depoimento. Esse depoimento está em Brasília. O Lewandowski passou para o Ministério Público. O Moro está desesperado porque quer levar para o Paraná, porque lá ele tem controle sobre a juíza Gabriela Hart, né? Ele tem controle. Juíza, tenta me processar, porque eu vou falar por que ele tem controle, porque ele tem influência sobre você, né? Aliás, tem matérias hoje da imprensa que diz por que ele tem influência sobre você, né? Então, quero dizer o seguinte: ele tem influência lá, então ele quer manter o processo lá. O Tacla Duran acusa o Moro de ter indiretamente extorquido ele através do advogado Zucoloto, que era sócio compadre do Moro. O Zucoloto tem uma série de falas do Zucoloto conversando com o Tacla Duran, falando da extorsão, né? O Zucoloto pedindo um dinheiro para ele, para poder facilitar a coisa dele na delação premiada. E tem também uma prova, que é o seguinte: ele mandou $600 mil para a conta do Marlon Arnes. Marlon Arnes advogava com a Rosângela, sua colega lá no Congresso, advogava com a Rosângela na questão das APAES do Paraná. E ele tem um recibo. Então nós vamos ter que pegar essas provas e colocar isso, né, lá no STF, porque ele é senador. Vamos ter que ir até o fim nas provas, certo? Agora, sobre o Lula. A lei brasileira diz o seguinte: enquanto você não tiver condenado, você é inocente, certo? Agora, os processos podem ser reativados? Pode ser. Quando você fala em matéria de corrupção, etc., você, que eu sei que é bolsonarista, você está diante de um futuro presidiário, que é o presidente Bolsonaro. Ele já cometeu 2 crimes que já estão sendo... ele foi ouvido da Polícia Federal por conta de 2 crimes: contrabando e peculato. Entendeu? E você vai ver, ele é um futuro presidiário, mas com a quantidade tão grande de crimes que ele tem... Mas você acha que dá pra comparar esses crimes com os escândalos de corrupção do governo Lula? Claro. Você acha? Não, peraí. Os desvios de bilhões... Isso não envolve. Não envolve. Peraí. Eu preciso passar a palavra pra ele daqui a pouco. Não, eu sei, mas... Porque eu já ouvi bastante. Tiago, o que você tá falando não tem fundamento. Não, tem fundamento. Uma coisa, veja bem... São escândalos de corrupção são provados. Sim, mas peraí. Você pode ter, deixa eu concluir. Você houve corrupção na Petrobras, teve pessoas presas que tiveram que devolver dinheiro. Ministro preso, ministro Palocci, você está falando, que fez delação premiada. Eu não estou defendendo nenhum deles, estou defendendo o presidente Lula,
né? Que não houve uma imputação individual contra ele, não houve prova contra ele e o processo foi manipulado, tanto que foi anulado. E você sabe, a ONU considerou que o Moro foi um juiz parcial. O futuro presidiário que nós estamos falando é o Bolsonaro. Já começou agora, viu? Aí é pessoal. Não é o... Amanhã, se pegar o Heleno e culpar o Heleno de alguma coisa, eu não vou falar que é o Bolsonaro, foi o Heleno. Entendeu? E se tiver o ministro lá, o Bento Albuquerque, problema do Bento Albuquerque. No caso das joias, é um problema do Bolsonaro. O Bolsonaro cometeu o crime de contrabando e o crime de peculato, porque roubou uma coisa que é do Estado. Roubou as joias que é do Estado. Então você vai... O futuro... 3 minutinhos, agora eu posso Pode falar. Defenda o Bolsonaro. Defenda o Bolsonaro. Não é defesa do Bolsonaro, é sobre o Lula, Primeiro que eu queria dizer, Thiago, que eu admiro muito o deputado aí, Zé, porque é muita coragem. Primeiro, defender o Maduro, dizer que houve um embargo na Venezuela, que por isso que ela não consegue se desenvolver, sendo que os Estados Unidos super se desenvolvem sem ter o comércio com a Venezuela. Então, eu não entendo que um país socialista... Os Estados Unidos é o maior país do mundo. Deixa ele falar. Vai, pode falar. Desculpe. Isso. Tá, vamos lá. Então, os Estados Unidos é o maior país do mundo, provavelmente porque ele não é socialista, né? Todo mundo sabe, tu veja, todas as provas que tiveram na Lava Jato, o deputado coloca tudo de lado, que o Lula não tem nada a ver. Mas por causa de um depoimento de uma pessoa, né, que eventualmente tem documentos, já serve. Quando eles falam que o Moro é o culpado pela condenação do Lula, eu gostaria de lembrar que isso é até um desprestígio ao Ministério Público e a 9 juízes federais que, inclusive, aumentaram a pena de Lula. Todo mundo sabe... Por voltar atrás. Não, nenhum voltou atrás. Quem voltou foi o Supremo, que foi indicado pelo Lula no governo petista. Eu gostaria de pedir para o deputado se ele concorda comigo que o Lula veio da pobreza. Veio da pobreza, né, deputado? Veio, claro que veio. Isso. O senhor consegue me explicar como alguém que veio da pobreza, que ganhava mais ou menos 17, 18 mil com salário de presidente, conseguiu acumular um patrimônio de 7 milhões declarado para a Justiça Eleitoral? O senhor sabe qual que é o milagre? Se realmente ele quer falar, né? Poxa, deputado, eu lhe ouvi por 5 minutos, o senhor não consegue me ouvir por 1 minuto, aí fica difícil debater com o senhor. Eu sei que a verdade dói, mas tenta se controlar um pouco. Não, mas responda o que você falou. Complementa, ele quer a resposta. Depois ele vai te responder, pode falar. Tá bom, eu vou ouvir ele e depois eu respondo. A minha pergunta era como matematicamente alguém que ganhava em média 15 mil durante 8, 10, 12 anos conseguiu acumular um patrimônio de 7 milhões. Se foi realmente com a venda da Avon que a ex-primeira-dama fazia ou se foi oriunda de corrupção. E última pergunta, mas vamos ver se o deputado responde. Os bilhões que voltaram do Brasil, será que Lula não sabia de nada, então ele é incompetente porque não sabe colocar pessoas decentes e honestas para gerir as coisas, ou ele participou do crime? Ou o senhor acha que os bilhões foram inventados pela fada madrinha e voltaram ao Brasil? Bom, ele está jogando um montão de informação. Só quero dizer o seguinte, em primeiro lugar é o seguinte, um governo é uma coisa muito grande, acho que ele talvez nunca tenha participado de um governo como eu participei, do governo da cidade de São Paulo, é muito difícil controlar tudo, né? Você não tem como controlar. Segundo, os bilhões que voltaram, hoje tem muito debate sobre isso, né? O Delanol fez um acordo com os Estados Unidos, para que voltasse esse dinheiro. Ele queria montar uma fundação privada para ele lucrar. Essa é a palavra que ele falava na Vaza Jato. Ele queria lucrar, ele queria ganhar dinheiro. E esse cara, ele vai agora cair na coisa do Tata Duran. Resume, porque a gente ainda tem que falar sobre outro assunto antes de acabar o programa. Mas a coisa do Lula, ele não é obrigado a saber. Quem cometeu o crime... Quem cometeu o 7 milhões, deputado. Viu? Os 7 milhões. O Lula dava palestra, logo depois que ele saiu, ele dava palestra. O senhor assistiu alguma palestra? A R$200 mil. Nossa, eu vou ser palestrante, então. Vários. Pois é, mas era um ex-presidente, Raquel. Não tem nenhuma gravada, né, deputado? O ex-presidente... Não tem nenhuma gravada. Viu? Era o ex-presidente recebe, qualquer ex-presidente, o Fernando Henrique, por exemplo... eu vou ter que cortar. Por ser ex-presidente, o ex-governador. Então o Lula levantou muito recurso dando as palestras que ele deu como ex-presidente, entendeu? Thiago, então não é assim. Vídeo da palestra. Agora, o Bolsonaro vai ter dificuldade de explicar por que ele comprou. Vídeo da palestra. Por que o Bolsonaro comprou 40 imóveis no valor de quase 30 milhões à vista, em espécie, dinheiro em espécie,
Deputado, explica isso pra nós. Ó, como eu é que vou ter que aconteceu mudar o isso? assunto agora, porque a gente tem que falar sobre o MST. Pois é, mas ele tinha que explicar isso. Por que o Bolsonaro comprou 40 imóveis? Eu não defendo pessoas, eu defendo ideais. Eu sou um liberal na economia, um conservador nos costumes. Eu defendo os ideais. Eu não defendo pessoas, muito mais quando elas são corruptas. Se o Bolsonaro for comprar... Eu vou entrar, eu tenho que botar ordem na casa. Passando pano para quem comprar 40 imóveis em dinheiro